Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e no vídeo de hoje nós iremos iniciar a discussão sobre o tema linha elástica, que é o tema que está no capítulo 21 da apostila de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos que eu tenho editado aí nos últimos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, o primeiro tópico, ou a primeira coisa que nós devemos saber com relação ao estudo da linha elástica é para que serve, né? Ou seja, para que eu devo saber a linha elástica, por que eu devo conhecer a linha elástica, né? Por que eu preciso resolver esses problemas associados à determinação da linha elástica. A primeira coisa que nós temos que ter consciência é a de que uma dada estrutura, quando nós projetamos, ela certamente deve atender às questões de segurança no que se refere ao limite dos estados de tensão, né, ou limite nos valores das componentes de tensão. Isso é o que nós já mencionamos anteriormente e faz referência ao estado limite último. E nós estudamos, inclusive, isso nos últimos vídeos, onde nós estudamos, inclusive, os critérios de resistência. No entanto, existe um outro estado limite de grande importância no contexto da engenharia de estruturas que se refere ao estado limite de serviço. E o que isso quer dizer? Ou seja, por que eu preciso me preocupar com o estado limite de serviço e o que ele é, né? O estado limite de serviço ele se refere a uma condição de uso da estrutura, tá certo? Então, ou seja, além de nós termos que garantir que a estrutura ela não vá colapsar com relação ao estado limite último, ou que o estado de tensão atuante nos pontos materiais que compõem a estrutura elas não excedam os limites, né, fornecidos pelos critérios de resistência, nós temos que garantir também que a estrutura ela funcione de maneira adequada à qual nós a projetamos, tá certo? Então isso quer dizer que a estrutura ela deve suportar os carregamentos no qual ela foi projetada, mas além disso, né, ela deve suportar esses carregamentos sob níveis de deslocamento e níveis de deformações controlados, ok? Então, só para dar um exemplo simples para vocês, deem uma olhada aí na tela, onde nós temos o caso aí, ó, de uma parede simples com uma janela e uma viguinha aqui em cima. Se essa viga ela não for adequadamente projetada, o carregamento que vem sobre ela pode fazer com que ela se desloque excessivamente. O deslocamento excessivo dessa viga pode fazer, né, com que a parede que está conectada nela que também se deforme excessivamente, fazendo com que a janela ou mesmo as portas elas não abram adequadamente. Ok? O mesmo vale se nós pensarmos num edifício com alguns andares. Sobre a ação do vento, por exemplo, que é uma ação, inclusive, importantíssima à medida que o prédio vai aumentando o seu número de andares ou, consequentemente, o seu tamanho, né? Uma ação de vento pode fazer, né, com que o edifício ele se desloque excessivamente nas direções da sua planta, causando desconforto para o usuário, né? Imagina que você está lá em cima, dá uma rajada de vento, você percebe que o copo cheio de água, por exemplo, em cima da sua mesa, ele escorrega da mesa, ou ele pode até derramar um pouquinho do líquido. Isso é muito desconfortante para quem é usuário da estrutura. Além disso, esses deslocamentos excessivos no caso de prédios causam, né, deslocamentos excessivos nas paredes, causando a fissuração das mesmas. O mesmo acontece, por exemplo, no caso de indústria mecânica, se você tiver projetar um veículo no qual, né, o funcionamento do motor começa a causar vibrações no veículo e isso causa, né, um incômodo muito grande para os usuários. Tá? Então, ou seja, a estrutura ela não rompeu em nenhum desses casos que eu comentei. No entanto, o usuário delas vai usufruir, né, de maneira não total das benesses da estrutura. Então, por isso que é importante, né, que nós conheçamos, né, quais são os deslocamentos atuantes nas estruturas, de tal forma a que a gente verifique se os deslocamentos atuantes na estrutura elas estão dentro de limites, tá? De tal forma que as estruturas suportem os carregamentos aos quais elas foram projetadas e, além disso, né, elas funcionem adequadamente, levando conforto ao usuário.
Mas primeiro, a gente pode se perguntar, o que é a linha elástica e como que nós vamos conseguir determinar ela? O que nós vamos determinar, no fundo aqui, é uma equação que vai permitir para a gente determinar qual é o deslocamento dos pontos que compõem, né, vigas em casos particulares. Então, digamos que nós consigamos pegar um pontinho representativo do centro de gravidade de todas as seções transversais dessa viguinha aqui, por exemplo. Se eu pegar esse pontinho, né, que caracteriza o centro de gravidade de todas as seções transversais dessa viguinha, e eu ligá-los, né, através de uma curva, essa curva para mim vai definir o eixo da viga, tá ok? Então a equação da linha elástica, que é a equação que nós vamos determinar aqui na sequência, ela vai descrever para a gente qual é o deslocamento dessa curva, ok? Que essa curva aqui, na verdade, descreve, né, o eixo da viguinha. Então, nesse caso aqui que está ilustrado no lado esquerdo da tela de vocês, nós temos uma viguinha aí, com um apoio no ponto A, um outro apoio no ponto B, então um apoio duplo, um apoio simples, certo? Então, aqui nós sabemos que no ponto A o deslocamento é zero, né, porque o apoio está ali justamente para impedir que aquele ponto se desloque. O ponto B é a mesma coisa, né? O apoio que está aqui, o apoio simples, ele impede o deslocamento vertical da viguinha nesse ponto. Então, se nós sabemos essas duas condições do problema, né, a ação da força F pode causar na viguinha como um todo um comportamento de deslocamento dessa maneira, como está ilustrado a curvinha em azul. O mesmo pode ser explicado para a ilustração do lado direito, onde nós temos o caso de uma viguinha biapoiada com carregamento uniformemente distribuído, no qual nós sabemos, né, que os deslocamentos nos extremos da barra, ou seja, nesse pontinho aqui e nesse outro pontinho aqui, são zero, pelo fato dali nós termos apoios. Okay? Então o carregamento P ele pode causar o deslocamento nessa barrinha, conforme está ilustrado aqui, através dessa curva em azul. Okay? Então, a solução do nosso problema, ela envolve a identificação clara e direta, né, das condições de contorno do problema. Então, em situações correntes, na análise de vigas, nós sabemos que nos apoios simples e duplos, como esse aqui, nós sabemos que o deslocamento ele é zero, tá certo? O deslocamento vertical, obviamente. Além disso, nos engastes, além do deslocamento ser zero, nós sabemos que o engaste ele impede também o giro da seção transversal que está exatamente ali no engaste. Ok? Então, na situação de nós termos um engaste, exatamente no engaste, nós sabemos que o deslocamento é zero e que o giro ou a derivada do deslocamento em relação a x, ele também é zero. Tá? Então, isso, inclusive, é o fato, ou por isso que nasce, né, no caso de engastes, né, por isso que ocorre ali um momento de reação, tá? Porque o giro é impedido. Então, toda vez que nós temos um grau de liberdade impedido, surge uma reação de apoio correspondente. Então, no caso aqui, por exemplo, esse apoio fixo, ou apoio do segundo grau, aqui ele vai impedir o deslocamento na direção vertical, então surge uma reação vertical aqui. O engaste, além dele surgir essa reação vertical pelo fato do engaste impedir o deslocamento vertical, surge também o momento, porque o engaste ele impede o giro da seção transversal que está lá posicionada. Tudo bem? Além disso, quando nós obtivermos a equação que descreve o deslocamento dos pontos que compõem as viguinhas, é importante que nós tenhamos cuidado nos pontos onde o giro ele é zero. Por que isso? Porque nos pontos onde o giro ele é zero, ali nós encontraremos os pontos de deslocamento máximo. Tá? Então, assim, matematicamente falando, a gente consegue enxergar isso aqui claramente, né, dos conceitos que nós temos dado o cálculo. Se eu tenho uma expressão para o deslocamento, se eu quero saber, né, o valor máximo do deslocamento, basta que eu derive e iguale a zero. Tá? Se nesse problema que nós estamos tratando, a nossa função V aqui é uma função de deslocamento e a derivada dela é o giro, então nos pontos onde o giro é zero, isso aqui eu vou observar o máximo valor de deslocamento.
tá? Matematicamente é tranquilo, mas eu gostaria que vocês enxergassem isso aqui também do ponto de vista mecânico. Olha só essa ilustração do lado direito. Vocês conseguem enxergar que os giros aqui, ó, desse apoio da esquerda até o centro da viga são giros no sentido horário, tá? E que exatamente aqui no meio nós temos um giro zero e que a partir do ponto A até o nosso apoio da direita, os giros começam a se tornar no sentido anti-horário, tá? Então, aqui fica claramente ilustrado para a gente, né, que no ponto onde o giro é zero, ou o nosso dv dx ele é zero, isso aqui conduz a gente a um ponto de deslocamento máximo, que no fundo é a grandeza na qual nós estamos interessados nas nossas análises. Ok? Então, vamos determinar a equação da linha elástica. Lembrando sempre que nós iremos considerar sempre o regime elástico linear do material, ou seja, nós iremos sempre assumir que o material, as tensões nele atuantes em particular, sejam sempre diretamente proporcionais às deformações, e em particular ainda, né, essa dependência seja linearmente feita através da lei de Hooke generalizada. Tá bom? Além disso, nós iremos também assumir que a estrutura, as vigas, em caso especial, elas estejam submetidas a um regime de pequenos deslocamentos e pequenas deformações. Tá? Isso porque, em primeiro lugar, as estruturas que estão solicitadas ou submetidas a esse regime, elas usualmente obedecem ao primeiro, ou seja, as estruturas submetidas a um regime de pequenos deslocamentos, elas normalmente, né, para os carregamentos usuais, elas também estarão dentro, né, do regime de linear elástico, tá? Ou seja, no qual as tensões são diretamente proporcionais às deformações. Tá? Além disso, essa condição de que a estrutura ela deva estar no regime de pequenos deslocamentos é a condição usual que nós temos em projeto. Tá? Nós temos que garantir que isso aconteça para que, se a estrutura se deformar ou se deslocar demasiadamente, pode ser que existam, né, esforços solicitantes adicionais causados por essa movimentação extra da estrutura. Tá, ok? Então, o fato de nós assumirmos aqui o regime de pequenos deslocamentos, né, permite com que nós façamos a imposição do equilíbrio na configuração indeformada da estrutura. Tá? Essas simplificações, elas existem na nossa formulação, mas, no entanto, elas não fazem com que a nossa representação seja pobre. Tá? Então, o que nós vamos apresentar aqui é uma formulação interessante que resolve os casos práticos que nós temos no cotidiano da engenharia. Tá bom? Então, resumindo isso tudo que eu falei, né? As simplificações aqui que nós iremos assumir, elas existem, mas elas não fazem com que nós percamos, né, a representatividade do problema. Tá? Então, para isso, vamos considerar uma viga biapoiada por simplicidade, submetida a um conjunto de carregamentos aí quaisquer, sendo que essa viga ilustrada aqui na tela de vocês, ela está na condição de equilíbrio. Então, para isso, vamos retirar virtualmente dessa viga que está na situação de equilíbrio uma pequena fatia de comprimento dx, que está ilustrado aqui. Ó, tá? Então, se eu pegar essa pequena fatia de comprimento dx e ilustrar ela aqui embaixo, nós conseguimos ver, né, que o seu comprimento dx ele é o mesmo para todas as fibras que estão nele contidos. Ok? Isso, obviamente, na condição indeformada, ou seja, antes da aplicação dos carregamentos. Após a aplicação dos carregamentos e assumindo a atuação de momentos fletores nesse sentido aqui, que é o sentido positivo do eixo, né, já que nós estamos considerando que o eixo x é o eixo horizontal e o eixo y está apontando para cima, então esse aqui é o nosso MZ positivo. Tá bom? Nessa situação, nós podemos aproximar a configuração deslocada dessa viguinha por meio de um arco de círculo. Tá? Isso aqui a gente pode fazer com toda tranquilidade, porque nós iremos impor, né, a condição de regime de pequenos deslocamentos. Dessa maneira, essa curva que a gente vê aqui, ó, de cor azul, que está bem exagerada, no caso real ela é praticamente horizontal. Tá? Então, esse círculo, ou esse arco de círculo que vai aproximar essa configuração deslocada da viguinha, ela tem um raio muito grande. Tá? Então, nessa situação, ó, como que nós podemos determinar a variação da deformação normal ao longo da altura desse pedacinho que nós estamos analisando?
Olha, se a gente aproximar a configuração deslocada por um arco de círculo, então eu posso dizer, né, que na linha neutra, o comprimento dessa fibra ela vale dx, e que na configuração deformada é o mesmo, né, esse ds aqui é o mesmo dx, ou ao longo, né, de uma fibra distante de uma distância y, né, do centro de gravidade aqui, essa fibra na configuração indeformada ela tem um comprimento ds, e na configuração deformada, já que eu posso aproximar esse cara por um arco de círculo, esse comprimento aqui, ó, ds', ele pode estar associado, né, ao nosso raio ρ. Então eu posso dizer que ele é um ρ menos y dθ, esse comprimento ds'. Ok? Então a gente pode calcular a deformação normal desse pedacinho aqui, ou dessa fibrinha, fazendo o quê? Pegando o ds' menos o ds dividido por ds. Não era essa a definição de deformação normal que nós tínhamos visto anteriormente? Né? Então esse ds' ele vai ser quem? Vai ser o ρ menos y dθ. E quem que é o dx? Olha, o dx ele é o próprio ds, que é o comprimento aqui, ó, dessa fibra na posição do centro de gravidade, né? Que vai ser quem? Sempre ρ dθ. Então quando a gente corta aqui, né, ó, os dθs e cancela o ρ, a gente percebe que essa deformação normal ela é igual a menos y sobre ρ, que é um resultado que vocês já sabem, né, uma vez que a gente já apresentou essa equação para vocês lá do estudo da flexão. Tá? Então as deformações normais elas variam linearmente ao longo da altura da seção transversal, tá? E consequentemente as tensões normais também vão variar dessa maneira, por isso que nós tínhamos, né, aquela variação linear das tensões, né, de tração para a compressão ao longo da altura da seção transversal. Ok? Vamos tentar associar essa deformação ao esforço solicitante. Para isso, vamos utilizar lá a equação da flexão, como eu já comentei anteriormente. Nesse caso, nós estamos assumindo que atue na estrutura apenas um momento fletor mz. Então, a tensão normal atuante nesse problema em particular, ela vai ser menos mz e zy. Tá? Então, eu estou assumindo que não existe esforço normal e que também não existe o momento my atuando nessa análise. Tá? Aí você fala, eles não podem atuar. Sim, eles podem. Tá? Mas no caso do esforço normal, ele vai causar um alongamento na barrinha. Tá? E no caso de eu ter o momento my, ele vai gerar também um deslocamento na viga, mas o deslocamento que ele vai causar é ao longo do eixo z. E esse deslocamento que nós vamos determinar aqui é um deslocamento orientado na direção de y. Tá? Tudo bem? Então, legal. Então, assumindo que exista apenas momento mz nesse problema, então, sabemos que a equação geral das tensões normais na flexão, ela fica particularizada dessa maneira. Então, né, podemos manipular ela um pouquinho aqui. Ó. A gente sabe, pela lei de Hooke, né, generalizada, que nesse caso ela coincide com a lei de Hooke normal, de que a tensão é E epsilon. Tá? Joia? Então, a nossa equação de tensão normal na flexão fica E epsilon, que vai ser igual a menos mz e zy. Mas, do que nós vimos no slide anterior, nós sabemos que a deformação normal epsilon ela é igual a menos y sobre ρ. Ok? Então, a gente pode atualizar essa redação aqui, substituindo o epsilon por y sobre ρ. E aí, fazendo a manipulação simples, né, a gente descobre que 1 sobre ρ, ou seja, 1 sobre aquele raio do círculo, né, que nós damos o nome de curvatura para essa grandeza aqui, ela é igual a mz e iz. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, o que nós vamos fazer agora é tentar associar essa curvatura às grandezas cinemáticas, ou em particular ao deslocamento. Então, com isso, eu terei a associação do deslocamento com o esforço solicitante. Para isso, vamos considerar aqui, ó, uma viguinha engastada livre, por simplicidade, poderia ser qualquer outro tipo de condição de contorno, na qual nós iremos aproximar essa configuração deslocada por um arco de círculo. Tá? Então eu posso dizer, ó, que um pedacinho de comprimento dessa viguinha aqui, ó, que eu estou chamando de ds, ela é igual ao ρ dθ, tá? Uma vez que eu estou aproximando essa configuração deslocada por um arco de círculo. E lembrando, né, ó, que se eu estou no regime de pequenos deslocamentos, esse cara aqui, ó, esse raio, ele é muito grande, então essa configuração aqui ela é praticamente horizontal.
tá bom? Então, se eu manipular esse cara aqui, ó, só para ficar mais fácil, eu consigo dizer que a curvatura, ou 1 sobre ρ, ele é dθ sobre ds. Tá? Além disso, né, ó, como eu comentei com vocês, se nós assumirmos, né, o regime de pequenos deslocamentos, esse cara aqui ele é praticamente horizontal. Então eu posso dizer, sem grandes perdas de representatividade, que o nosso ds, que está aqui, ó, ele é praticamente igual ao dx. E com isso, né, se eu posso assumir essa condição, eu consigo escrever a curvatura como sendo dθ dx, ao invés de dθ ds. Tá? Uma vez que ds e dx praticamente se confundem, porque nós estamos no regime de pequenos deslocamentos. Tá? Se nós tomarmos agora a configuração da direita, né, na qual nós isolamos esse pedacinho aqui, ó, ou na vizinhança aqui do ds, então a gente sabe, né, que um pontinho aqui vai ter um deslocamento v no início, no intervalo que eu estou analisando, no final do intervalo eu vou ter v mais dv. Então a gente sabe aqui, ó, fazendo uma trigonometria simples, que a tangente desse ângulo θ, que mede, né, o giro dessa viguinha devido à ação dos carregamentos, ele é dv sobre dx. Tá bom? Então se eu fizer aqui, ó, v mais dv menos v, isso aqui vai me resultar dv. Então é cateto oposto por cateto adjacente, isso aqui me dá a tangente de θ. Tá bom? Se nós, de novo, assumirmos a condição de pequenos deslocamentos, esse ângulo θ ele é muito pequenininho. Então eu posso dizer que esse tangente de θ ele é praticamente igual ao θ. E de fato a gente pode dizer isso mesmo nos problemas cotidianos que nós temos. Tá bom? Então se eu posso dizer que o θ ele é igual ao dv dx, eu posso derivar, né, ambos os membros, e com isso eu digo, né, que o dθ dx ele é igual ao d2v dx2. Tá bom? Mas aí, ó, eu não tinha determinado anteriormente que o dθ dx era 1 sobre ρ? Então, eu posso associar 1 sobre ρ, né, com o d2v dx2, sendo que v é o deslocamento da viga. Tá bom? Então, ó, se vocês se lembram do slide anterior, eu tinha associado a curvatura ao esforço solicitante. E nesse slide nós associamos a curvatura à derivada segunda do deslocamento. Então, vamos juntar os dois. Né? Então nós temos aqui a expressão de 1 sobre ρ é m sobre i, que nós associamos a curvatura ao esforço solicitante, e temos aqui também a curvatura associada à derivada segunda do deslocamento. Então, juntando os dois, nós temos o que nós chamamos de equação da linha elástica, na qual a derivada segunda do deslocamento em relação ao comprimento da viga é igual a m sobre ei, tá? Ou mz, né, dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal, dividido pelo iz. Tá bom? Lembrando que essa equação aqui, ó, ela está escrita sem índices, porque se eu colocar o mz e o iz, eu consigo determinar qual é o deslocamento y. Tá? Então esse vzinho aqui seria um vy. Se eu colocar um my e um iy, eu consigo calcular qual é o deslocamento na direção de z. Ok? Lembrando sempre, né, que o esforço normal ele causa um alongamento ou encurtamento na barra. Tudo bem até aqui? Fácil, né? Então você vê que esse cara aqui ele é uma equação diferencial, d2v dx2 é igual a m sobre i, e aí vocês já às vezes vislumbraram qual é a estratégia de solução. Né? Se nós tivermos uma expressão que ilustra para a gente ou que descreve para a gente qual que é a variação do momento fletor ao longo do comprimento da viga, basta que eu faça duas integrações nessa equação, aplique as condições de contorno e tenha qual é a equação do deslocamento da viga. Tá? É muito simples. Tá bom? Lembrando, né, ó, também, né, lá na nossa análise de estática, que eu posso associar o momento fletor ao esforço cortante e eu posso associar também o esforço cortante ao carregamento aplicado, carregamento distribuído em particular. Tá? Então nós vimos que o d2v dx2, que a gente escreve também como v duas linhas, ele é igual a m sobre i, que essa é a equação da linha elástica. Mas eu posso escrever a equação da linha elástica em termos de esforço cortante. Né? Para isso, o que eu faço? Eu derivo os dois membros. Então, se a gente lembrar, né, que se nós fizermos a derivada do momento, eu recupero o esforço cortante, né? Então com isso eu consigo escrever, né, o d3v dx3 é igual a v3 linhas, né, que é igual a
V sobre EI. E da mesma maneira, a derivada do cortante dá menos o carregamento distribuído, então isso aqui dá o D4V dx4, que é o V 4 linhas, que é igual a menos Q sobre EI. Se você tiver um pouquinho de dúvida aqui com relação a essas relações diferenciais, né, qual que é a dependência do momento com o cortante, qual que é a dependência do cortante com o carregamento distribuído, dá uma olhadinha lá no capítulo 5 da apostilinha, que trata de relações diferenciais, que lá essas relações estão deduzidas bonitinho, tá bom? Então essas aqui, ó, são as 3 redações da equação da linha elástica, sendo que, né, eu recomendo que nós utilizemos a primeira redação pelo fato dela ser mais fácil, ou seja, você ter que integrar apenas 2 vezes. E como você integra 2 vezes, você precisa identificar quais são as 2 condições de contorno para que a gente determine qual é, né, a equação fechada para aquele problema particular. Então a minha sugestão é que a gente tente resolver os problemas com a primeira, porque fica mais direto, né? Você integra 2 vezes, identifica apenas 2 condições de contorno do problema e pronto. Com as demais condições, né, você vai ter que integrar mais vezes, que até aí não tem grandes problemas, mas o pepino é você identificar quais são as condições de contorno que você deve aplicar no problema para recuperar ou identificar as constantes das integrações. Ok? Como exemplo, ó, quais são as condições de contorno que nós temos aqui, ó, né, nesse probleminha, que é uma viguinha que está engastada no ponto A e apoiada sobre esse apoio aqui no ponto B. Bom, a gente sabe que o engaste ele impede o deslocamento, então o V de A ele é 0, assim como esse apoio ele impede também o deslocamento, então o V de B é 0. Tá? Além disso, o engaste, lembra que eu já falei aqui no vídeo? O engaste ele impede o giro da seção transversal que está conectada nele. Tá? Então, nós sabemos, né, que a derivada do deslocamento me dá o giro da seção transversal ou também a rotação da viguinha. Então, a gente sabe que a derivada do deslocamento em relação ao comprimento da barra no ponto A, ou seja, ali no engaste, ele é 0 também. Tá bom? Então, essas são as condições de contorno que nós vamos impor quando nós fizermos a integração sucessiva da equação de momento. Joia até aqui? Fácil, né? Só para fechar aqui um conteúdo, né, adicional, ó, as curvaturas que são para cima, aí, ó, elas são medidas positivas e as curvaturas para baixo elas são associadas com sinal negativo. Tá, ok? Mera convenção por conta do sistema de coordenadas que nós adotamos para descrever o problema. Além disso, né, as rotações ou giros ou a derivada do deslocamento em relação ao comprimento da barra, que é o dv dx, ele vai ser sempre positivo se a rotação acontecer no sentido anti-horário. Tá? Se a rotação acontecer no sentido horário, então essa rotação vai receber o sinal negativo. Tá? Então isso aqui é interessante porque esse sistema de coordenadas ele concorda, né, ou ele leva a resultados concordantes com tudo aquilo que nós já vimos anteriormente no curso. Okay? Ou seja, giros anti-horários positivos, giros horários negativos. Ok? Então vamos fazer aqui um exemplo simples para vocês verem que linha elástica é fácil. Tá? Então vamos determinar a equação ou a expressão da linha elástica para essa viguinha que está ilustrada abaixo, que é uma viguinha simplesmente apoiada sobre os nós A e B e submetida a um carregamento uniformemente distribuído, que eu estou chamando aqui de Q. Ok? Então, ó, da nossa análise estática, que eu vou omitir aqui porque é muito simples, né? Mas se nós fizermos somatória de momentos em relação ao ponto A, então a gente vai ter ó, Q vezes L, L sobre 2, menos a reação do ponto B vezes L. Então a gente descobre, né, que o RB dá o QL sobre 2. Tá? Uma reação para cima. A gente fizer a somatória de forças em Y igual a 0, nós teremos o RA menos Q vezes L mais QL sobre 2. A gente conclui facilmente que essa reação aqui ó, do ponto A ela é QL sobre 2 também. Tá? Então, eu omiti aqui no vídeo essa determinação, mas ela é muito simples. E a partir dessas reações de apoio, nós iremos fazer um corte virtual da estrutura a partir de uma dada distância x, né? Lembrando que a nossa origem está no ponto A ou no ponto mais à esquerda da estrutura e que o eixo x, né, ele está orientado na horizontal e o eixo y para cima. E eixo y positivo, né, para cima. Então, com isso, ó, se nós seccionarmos virtualmente a viga a uma dada distância x,
Nós sabemos, né, que a gente vai ter a reação de apoio do ponto A, que é o QL sobre 2, teremos aqui a carga uniformemente distribuída Q, e no ponto onde nós seccionamos vai surgir aqui, ó, o momento M, tá, que é o momento fletor, no qual nós queremos, na verdade, conhecer a expressão para ele. Tá bom? Então você pergunta para mim, esse momento aqui ele vai ser sempre positivo nesse sentido? Sim. Sabe por que ele vai ser sempre positivo? Porque, ó, lembra do sistema de coordenadas? O nosso eixo x positivo está para a direita, ó, e o nosso y positivo está para cima. Então, se a gente fizer a regra da mão direita, ou se a gente fizer, né, a regra da mão direita de x para y, você vai perceber que o eixo z positivo está apontando aí para fora da sua tela. Tá bem? Então, esse momento aí, ó, que está ilustrado em azul, o vetor momento, ele está apontando para o sentido de z positivo. Então, por isso que esse sentido ilustrado aí, ele é o sentido positivo do momento fletor. Tá? E é esse sentido que nós introduzimos lá na equação, durante a dedução da equação da linha elástica. Então, para isso, ó, se a estrutura toda está em equilíbrio, qualquer pedacinho que a componha vai estar também em equilíbrio. Então, vamos calcular aqui, ó, né, vamos fazer a somatória de momentos em relação ao ponto que nós seccionamos aqui, igual a zero. Então, nós vamos ter quem aqui? Ó? Vamos ter a contribuição de momento devido à reação de apoio. Então, eu vou ter QL sobre 2 vezes o x. Negativo, né, porque esse cara aqui ó, faz um momento no sentido horário. Então, o vetor momento dele aqui é entrando no plano da tela. Depois, temos a contribuição de momento devido à carga distribuída, que vai ser quem? Q vezes x, que vai me dar a força equivalente do carregamento distribuído, vezes x sobre 2, né, que é o bracinho de alavanca, que indica para mim a distância entre o ponto, né, de aplicação dessa força equivalente e o ponto no qual eu estou somando momentos. Tá certo? Além disso, esse momento devido à carga distribuída, ele está em relação ao eixo aqui, ou ao ponto no qual eu estou somando momentos, ele faz um momento aqui no sentido anti-horário, que vai gerar um momento fletor, ó, cujo vetor está apontando para fora da sua tela, tá? Ou seja, positivo. E temos também o m de x. Então, fazendo os algebrismos aí, a gente descobre que a expressão do momento fletor, ou a expressão do m de x, ele é QL sobre 2x menos Q sobre 2x ao quadrado. Então, uma vez que nós já descobrimos qual é a expressão do momento fletor, vamos lá na equação da linha elástica, tá? E aí vamos fazer as integrações sucessivas. Então, para isso, a gente sabe ó, que d2v dx2 é m sobre ei. Tá? Então, se nós tomarmos a equação de momento que nós determinamos anteriormente, então d2v dx2 é 1 sobre ei, vezes a equação do momento que nós determinamos anteriormente. Então, beleza. Se a gente integrar esse cara uma vez, que é simples, ó, integrar polinômio, todo mundo sabe isso aí. Então, ó, integrando uma vez, a gente descobre, né, que 1 sobre i vai ser o QL x2 sobre 4 menos q x3 sobre 6, né, mais aparece esse carinha aqui, ó, que é a C1, que é a constante de integração. Tá? E essa constante de integração a gente vai resolver ela lá impondo as condições de contorno. Se a gente sabe que esse cara aqui, ó, ele retorna para a gente os giros, eu posso integrar ele mais uma vez para obter a expressão dos deslocamentos. Tá? Então, se a gente integrar esse cara mais uma vez, tá? Então vai aparecer aí para a gente um QL x3 sobre 12 menos um QX4 sobre 24 mais um C1x mais uma segunda constante de integração que aparece, né, tranquilamente aí do processo de integração. Tranquilo até aí? Fácil, né? Então, ó, vimos, já determinamos a equação do deslocamento, mas temos que resolver quais são essas duas constantes de integração. E como que a gente resolve elas? Impondo as condições de contorno. Nesse problema, a gente sabe o quê? Ó, que o deslocamento no ponto A ele é zero, né? Porque eu tenho um apoio aqui, ó, o deslocamento aqui é zero. Então, V de A, que é igual ao V de zero, que é igual a zero. Além disso, o deslocamento no ponto B, ou V de B, que é igual ao deslocamento, ou V de L, ele também é zero, porque aqui nós temos um apoio. Então, temos, né, duas condições de contorno para determinar duas constantes de integração. Impondo a primeira das condições de contorno, ou seja, V de zero igual a zero, a gente descobre facilmente que o C2 é zero. Ok? Depois, impondo a segunda condição de contorno, ou deslocamento em L, ou V de L ele é igual a zero, faz as continhas aqui e descobre que o C1 é menos Q sobre 4, menos Q sobre 24L ao cubo.
Tá? Então, pegamos essa constante e com isso a gente reescreve aqui a equação do deslocamento dessa viguinha, que é 1 sobre I, Q, L sobre 12x3, menos Q sobre 24x4, menos Q sobre 24L3x. Chamo a atenção de vocês para a dimensionalidade da equação que tem aqui. Tá? Então, aqui ó, no numerador, todos os termos têm um Q que se refere ao carregamento distribuído, então que é usualmente kN por metro, Newton por centímetro e daí por diante. Tá? Ou seja, é uma unidade de força dividido por unidade de comprimento. Além disso, ó, nós sabemos que o x indica a posição para a gente, então é uma unidade de comprimento. Tá? Além disso, o comprimento, aqui ó, o L, ele é uma unidade de comprimento também. Então, quando eu multiplico esse L pelo x3, o produto dos dois vai me dar uma grandeza que está associada à unidade de comprimento elevada à quarta. Tá? Que é a mesma coisa que aparece nesse termo, mesma coisa que aparece nesse termo. Então, isso aqui eu chamo a atenção de vocês para que, né, vocês não errem essas... Porque é muito simples errar essas continhas que a gente faz aqui, porque são muitas contas, mas contas simples. Tá? Então, a gente, por uma desatenção qualquer, pode ser que a gente erre. Então, eu estou chamando a atenção de vocês para esse aspecto, para que depois que vocês resolverem o exercício, vocês confiram, né, se existe essa compatibilidade dimensional das grandezas, para você saber se a equação está certa ou não. Tá? Tranquilo? Se nós já sabemos qual é a equação do deslocamento, nós podemos derivar essa equação uma vez e descobrir qual é a equação do giro, tá bom? Para essa viguinha aí. Então, pegamos a equação anterior, derivamos ela, fácil, obtemos essa equação aqui do giro. Então, com isso a gente pode particularizar essa expressão para calcular qual que é o giro que acontece, né, sobre o apoio A e qual que é o giro que acontece sobre o apoio B. Então, devido à simetria que nós temos na estrutura, a gente vê que em módulo os giros são iguais, o que concorda com a natureza do problema, né, já que ela é duplamente simétrica. Além disso, está vendo que no apoio A o giro ele é negativo? Então isso indica o quê? Que a seção transversal girou no sentido horário. Né? Então, se você imaginar a configuração deslocada dessa viguinha aí, você vai ver que esse giro realmente acontece no sentido horário. Já sobre o apoio B, que é na extremidade direita dessa viguinha, o giro acontece com sinal positivo, ou seja, o giro ele é anti-horário, o que concorda também com a natureza do problema, tá bom? Aí você me pergunta, você já tem a equação do deslocamento, já viu que os giros estão consistentes, existe como, ou pelo menos é do nosso interesse calcular o deslocamento máximo? Sim, né? E o deslocamento máximo a gente faz como? Vamos tomar, né, ou igualar a equação dos giros a zero, e aí vamos verificar em quais pontos x o giro ele é zero. Tá? Então, se nós tomarmos aqui, né, a equação do giro e igualar ela a zero, a gente descobre que esse carinha aqui ele é um polinômio de grau 3. Tá? Então isso aqui vai dar para a gente 3 raízes, ou seja, uma funçãozinha com 3 raízes. Então, se vocês resolverem aí na calculadora de vocês, é bem tranquilo de fazer isso aí, você vai descobrir que as raízes desse polinômio são esses 3 valores que estão apresentados aqui, ó, embaixo, tá bom? Então, vamos analisar eles para saber se as 3 raízes realmente retornam valores de deslocamento, de giro zero, no intervalo que nós estamos analisando, ou seja, de x variando de 0 até L. Então, a primeira das raízes, que é o x1, você percebe que ele vai ser sempre negativo, tá bom? Então, ou seja, o giro zero, através dessa raiz aqui, ela está dando fora, né, do corpo da viguinha. Então, essa raiz aqui, embora ela seja uma solução do polinômio que descreve, né, a variação dos giros, esse ponto não pertence ao domínio que nós estamos analisando. O mesmo acontece com o x2, tá bom? Tá vendo que esse carinha aqui ele vai dar sempre maior do que L? Tá? Ou seja, o giro definido, né, por esse ponto aqui, o giro zero, exatamente nesse ponto, ele acontece fora do domínio da viga. Então, embora ele seja uma solução desse polinômio aqui, para a gente ele não representa nada fisicamente no nosso problema, né, já que isso acontece fora do nosso domínio de análise. Por outro lado, a raiz x3, ela acontece, ela indica uma posição que está no nosso domínio de análise, ou seja, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a L, tá? Que é exatamente L sobre 2,
que é exatamente, né, concordante com o que nós temos aqui intuitivamente na análise do problema, que é na metade do comprimento, né, do vão da viguinha. Tá? Então, devido à natureza simétrica do problema, era de se esperar que isso acontecesse mesmo. Tá ok? Bom, um outro tipo de problema aqui envolvendo problemas de linha elástica são vigas cujo carregamento seja composto por ações concentradas. Tá? Como que a gente resolve esse tipo de problema aqui? Ó? Olha, se vocês se lembram lá da análise de estática, toda vez que nós temos uma força concentrada, isso aqui introduz para a gente uma descontinuidade no diagrama de força cortante, né? E além disso, introduz também um bico, né, ou um ponto de derivada descontínua no diagrama de momento fletor. Então, ó, se existe nessas situações descontinuidade no diagrama de momento fletor, certamente existirão também, ó, equações diferentes para descrever cada um dos trechos. Ok? Nesse caso em particular, né, o diagrama de momento fletor parece um triângulo, né? Ele vai de 0 até um valor máximo, depois desse valor máximo até 0. Então, nesse problema em particular, nós vamos ter uma equação de momento fletor para descrever o deslocamento nesse pedacinho aqui da viga e uma segunda equação de momento para descrever os deslocamentos para esse pedaço da direita da viga. Tá bom? Então, como que a gente faz a solução para esse caso? Olha, do mesmo jeito, igualzinho. Vamos pegar essa equação de momento que nós temos para esse primeiro pedacinho aqui, integramos ela duas vezes, do mesmo jeito que nós fizemos no exemplo, vão surgir duas constantes de integração. Tá? Depois, tomamos a equação de momento para o segundo pedacinho, integramos ela duas vezes, vão surgir outras duas constantes de integração. Tá ok? Mas aí você fala para mim, olha, quando eu integro essas duas equações de momento, surgem 4 constantes de integração, 2 para cada lado. E batendo o olho na viguinha, eu verifico que eu tenho apenas 2 condições de contorno, né? Ou seja, v de 0 igual a 0, e o deslocamento em x igual a L1 mais L2 é igual a 0. Isso, né? Então, ou seja, você tem 4 constantes de integração, mas só 2 condições de contorno. Aí você me pergunta, como que eu faço para resolver as outras 2 condições de contorno? Tá? Perdão, as outras 2 constantes de integração. A maneira de se resolver isso aí é impondo a compatibilidade das 2 equações exatamente no ponto da descontinuidade de cortante e de inflexão, né? Ou ponto de derivada descontínua no diagrama de momento. Tá bom? Então, como que a gente impõe essa continuidade? A gente diz que os deslocamentos são iguais, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, em x igual a L1, o deslocamento que vem da equação do trecho da esquerda, a equação de deslocamento, né, do trecho da esquerda tem que ser igual ao deslocamento dado pela equação do trecho da direita. Da mesma forma, os giros nesse ponto também têm que ser iguais, dados pelas 2 equações, de tal forma que nós recuperamos, né, a condição de continuidade dessa viga. Então, embora nós tenhamos uma descontinuidade no diagrama de esforço cortante, uma descontinuidade, perdão, descontinuidade não, né, mas um ponto de derivada descontínua no diagrama de momento fletor exatamente nesse ponto, nós sabemos, né, que a estrutura ela permanece contínua, de tal forma que o deslocamento ali ele é o mesmo, vindo de ambas as partes, e que o giro ele também é o mesmo, vindo, né, ou conectando ali as 2 partes da viga. Tá? Então, com isso, a gente consegue resolver as 4 constantes de integração, tá? Porque nós temos essas 2 condições aqui, ó, que são as condições de continuidade, mais as 2 condições de contorno do problema, e com isso, né, temos 4 condições de contorno para 4 constantes de integração. Com isso, a gente resolve o problema. Tá bom? Tem um exercício resolvido na apostilinha, que é exatamente esse que está ilustrado na tela de vocês. Vocês podem ir lá e verificar, né, como é feita a solução, embora não exista segredo absolutamente nenhum nesse tipo de problema, né? A única coisa é que a solução começa a ficar um pouquinho grande, né? Uma vez que você tem que ir fazer a igualdade dos deslocamentos e a igualdade dos giros e integrar, né, 2 vezes 2 equações polinomiais. Bom, então, mas é muito tranquilo, peço que vocês deem uma olhada na apostila, a solução desse exemplo. Então, ó, finalmente, né, para a gente encerrar o vídeo de hoje,
peço, né, que vocês já comecem a ler a apostila no capítulo 21, que é o capítulo que trata da equação da linha elástica. Tá? Peço que vocês deem uma olhada nos exercícios resolvidos na apostila. Então aqui eu ilustrei apenas um exemplo e citei, né, a estratégia de solução para um segundo, mas esses e mais exemplos estão resolvidos na apostilinha. Eu peço que vocês deem uma olhada com carinho lá. No próximo vídeo a gente vai continuar tratando sobre o tema linha elástica, mas a gente vai tratar ou discutir um pouquinho mais as vigas estaticamente indeterminadas, ou que é também chamado aí de vigas hiperestáticas. Tá? Mas isso aí é o tópico do próximo vídeo. Aguardo vocês. Muito obrigado. Grande abraço.